De volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana, introduzindo um novo tema, uma nova temporada, o livro de Atos dos Apóstolos, o início da igreja cristã primitiva, e é sempre uma alegria a gente poder aprender e entender melhor sobre esse período da igreja cristã. Eu aproveito para oferecer para vocês que estão em casa nos assistindo, onde quer que você esteja, queremos oferecer para você um conhecimento melhor da Palavra de Deus através do novo curso bíblico aqui da Novo Tempo, que é esse DVD que conta um pouco a história de Paulo, o pensamento de Paulo. Paulo, o mensageiro da cruz. Este é um curso bíblico novo, onde você vai entender qual é o pensamento de Paulo sobre a igreja, sobre o corpo, sobre o Espírito Santo, sobre diferentes temas bíblicos. Como o livro de Atos vai falar sobre a história de Paulo, a gente está oferecendo para você em primeira mão, nesta primeira semana dessa nova temporada, este novo curso bíblico. Você pode pegar o seu telefone e ligar para o 0 operadora 12 21 27 31 21, sempre no horário comercial, você vai ser atendido e vai dar o seu endereço, nós vamos mandar para você, tá bom? Sem cobrar nada. É um presente da Novo Tempo para você. Se você preferir online, você pode entrar então no blog do programa Lições da Bíblia, novotempo.com/lições da Bíblia, clicar na imagem deste material aqui e vai se abrir ali um local para você colocar o seu nome e endereço e nós vamos enviar para você. Peça, estude a Bíblia, prepare-se para a volta de Jesus, porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente cresce no conhecimento da vontade de Deus para todos nós e isso é muito importante. Estamos aqui com o pastor Dani Bravo e com a Mayara Costa. Estão conversando comigo hoje aqui no estúdio sobre essa primeira lição relacionada ao livro de Atos, capítulo 1. E o verso principal é Atos 1:8, onde diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Para que eles fossem testemunhas de Jesus, não apenas ali em Jerusalém, mas em toda a Judéia e até os confins da terra. O que está implícito nesse texto, Mayara, na sua visão? Então, pastor, eu já aprendo algumas coisas com esse verso. Como nós já discutimos anteriormente, no bloco anterior, o testemunho é uma experiência que nós temos que ter com Cristo. Claro. E esse verso já está dizendo para nós que essa experiência só é possível mediante a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, sem a ação do Espírito Santo em nós, não tem como testemunhar. Por quê? Porque não tem como eu ter uma experiência genuína com Jesus. Agora, o que está implícito nesse verso? Eles tinham uma missão para cumprir. E essa missão, como o pastor Dani já disse, era uma missão mundial. E o que mais me chama a atenção é que antes de Jesus ir para o céu, ascender ao céu, essa informação a gente encontra principalmente no Evangelho de Lucas, ali no capítulo 23, a partir do verso 44, Jesus diz a eles que eles precisam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, para depois disso saírem às nações e para anunciar uma mensagem extremamente importante, que é uma mensagem baseada no arrependimento para a remissão dos pecados. E essa mensagem deveria começar a ser pregada em Jerusalém. Verdade. Então ali nós temos Jesus chamando os seus discípulos para serem as suas testemunhas pelo poder do Espírito Santo. E o que é que deveria ser testemunhado? O perdão, a graça, o amor, a misericórdia de Deus para todas as pessoas. Mensagem de arrependimento, uma proclamação, né? Exatamente. Mensagem de arrependimento. Eu gosto sempre de tentar imaginar, pastor, a história em si como se a gente estivesse ali, tentar imaginar pela cabeça do personagem que está na história, Então você imagina que os discípulos eram pescadores e tinham sua vida e de repente eles são chamados por um mestre, por um Cristo, que até então era apenas um homem, mas que mudou a vida deles completamente. Por 3 anos e meio eles descobrem que eles não sabem de nada e a vida deles é virada de ponta cabeça. De repente esse homem, por quem eles deixaram tudo para seguir, morre. E todas aquelas promessas que ele tinha feito, porque eles não tinham entendido, parecia que tinham sido mentira. Finalmente esse homem ressuscita. Quando esse homem ressuscita, você imagina toda a expectativa que é gerada de novo no coração deles e como eles então se animam novamente, Só que esse homem diz que vai embora de novo. E aí você imagina o desespero desses discípulos, porque agora eles não sabem mais o que fazer. A vida deles foi virada de ponta cabeça e o mestre deles está indo embora. Então essas palavras que Jesus deixa é como quem dá a direção para um grupo de amigos que vai ficar completamente perdido. Imagina, essas são as palavras que Jesus diz logo antes de subir ao céu. É praticamente a última instrução de Jesus, a gente poderia dizer. Então você imagina como seria a reação dos discípulos se Jesus não falasse que viria outro
para orientá-los. Então é como se Jesus virasse e falasse: discípulos, é o seguinte, assim como vocês precisavam de mim, e como eu precisava do Pai, vocês precisam dessa ajuda do alto também. Então fiquem tranquilos, se reúnam para orar, para se preparar, o Espírito Santo virá e vai conduzir vocês tal qual eu conduzi durante esse caminho. Só que agora é para conduzir para algo muito maior, porque eu conduzi vocês em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, na Galileia, né, como a Mayara colocou, mas agora o Espírito Santo vai conduzir vocês até os confins da terra, né? Então Jesus dá a esperança, ele dá a direção, ele dá a instrução e dá um chamado para uma obra muito maior, né? Eu até creio, viu, pastor Dani, que nesses 40 dias que Jesus passou na terra, antes de voltar para o céu, ele deve ter tido um tempo importante com os apóstolos, com seus discípulos, outros que o seguiam também, para explicar sobre o reino de Deus. Como é que seria? Fundamental, né? E a necessidade do Espírito Santo. Tanto é que eles sabiam que viria o poder sobre eles, né? E eles estavam assim, meio ainda perdidos sobre o momento em que viria. Eles ainda não esperavam que fosse lá no Pentecostes, né, na festa. Eles estavam esperando um poder, né? E Deus preparou o melhor momento para que esse poder descesse sobre eles, né? É interessante isso, né? Voltando na ideia do Messias político que eles esperavam, a gente vê, isso me chamou muita atenção estudando o tema, no verso 6 do capítulo 1 de Atos ainda, e finalmente quando Jesus já ressuscitado, os discípulos olham para ele e falam: Senhor, será este o tempo de restaurares o reino a Israel? Jesus já ressuscitou, a coisa já avançou e eles ainda estão preocupados com o Messias político. Então, esses 40 dias foram fundamentais para agora eles entenderem o Cristo de uma outra perspectiva, né? Vocês perceberam que o que eu estou vivendo é muito maior do que vocês imaginavam? Pois bem, então agora eu vou explicar a vocês. E ele conduz por 40 dias e dá essa última instrução de que o Espírito Santo... Foi como Santo um realinhamento, né, que Jesus teve que fazer com eles. E quando o Espírito Santo vem, o impacto sobre a vida daqueles discípulos foi muito forte. Porque a própria vida de Pedro mesmo, a gente vai perceber que houve um Pedro antes Pentecostes, né? Antes do Pentecostes, e um Pedro pós-Pentecostes, né? Porque a gente percebe que realmente o impacto da presença do Espírito Santo foi muito poderoso, não só para as nações que estavam em Jerusalém ali, mas principalmente para a vida daqueles discípulos que, pelo Antigo Testamento, já aguardavam mesmo a vinda do Espírito Santo, porque nós temos profecias no Antigo Testamento que apontam para isso, né? Agora, o pastor Dani falou uma coisa interessante, Mayara, agora há pouco, na visão que ele teve ali contando a história das sequentes decepções dos apóstolos, né? Sim. Me chamou a atenção o seguinte, Jesus vai embora, ele ascende aos céus, né? E ali eles se sentem meio sozinhos de novo. Eles sabiam que receberiam o poder de Deus, receberiam o poder do Espírito Santo, que eles não estariam sozinhos. Agora, você acredita que eles tinham noção do que aconteceria, mesmo Jesus tendo falado para eles que eles receberiam o poder do Espírito Santo? Olha, que foi uma coisa muito grande, foi. Nós vamos até estudar na semana que vem. Talvez. Mas acho que eles não tinham noção, não é? Não a noção ampla, não, né? Mas assim, eles já tinham passado por uma experiência quando foram para aquela primeira missão que Jesus havia mandado eles, né? Isso. Ali eles já tinham vivenciado bastante coisas assim grandiosas, no entanto que eles voltam todos entusiasmados. E aí Jesus vira para eles: olha, vocês têm que ficar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas assim, ter noção do que iria acontecer dali por diante, eu acredito que não. Foi uma grande surpresa para eles. Uma ideia interessante em cima disso, estava pensando aqui, o livro de Atos ele conta a história desde a ascensão de Cristo e termina com a prisão de Paulo em Roma. Nem chega a mencionar a morte em si de Paulo, né? E alguns estudiosos acreditam que Lucas conclui o relato quando Paulo está preso em Roma, porque a mensagem já tinha chegado a Roma e na compreensão de Lucas, isso já era os confins da terra. Então, talvez mesmo depois de toda essa história, eles ainda não tinham noção do tamanho da extensão que ganharia esse ministério, essa missão que eles estavam iniciando apenas. O próprio Paulo chega a dizer na carta aos Colossenses que o evangelho havia sido pregado a toda criatura debaixo do céu, né? Colossenses 1:23. Então, realmente, para eles que vivenciaram esse evangelho com muito poder, para eles a missão estava cumprida, né? E aconteceu tudo num
uma região geográfica não muito extensa. Sim. Né? O Império Toda aquela Romano, manifestação poderosa. Claro que o evangelho foi se expandindo pelo evangelismo de Paulo, Barnabé e tantos outros, mas poder grande aconteceu ali em Jerusalém, né? Era dali para o mundo, dali para o restante da terra. Exato. E realmente, como o mundo para eles era mais restrito do que a nossa visão hoje, eles achavam que já tinham cumprido a pregação do evangelho a todo mundo. Mas sabe, pastor, que às vezes a gente corre o risco de olhar para o globo, né, de olhar para o mundo, como se ele tivesse o tamanho do Brasil. Ou né? o tamanho da cidade que a gente mora. Na verdade, não, né? Se você... Claro. Para quem tem o guia de estudos mesmo, se ele puder dar uma olhadinha depois aqui atrás, você vai perceber que existem lugares que a presença cristã é tão pequena, né, perto da população que está presente ali, que o desafio de levar Cristo para as pessoas parece impossível. Mas era o mesmo desafio que a igreja de Atos tinha aqui também. Me lembra, inclusive, Mayara, Mateus 24,14, quando diz que o último sinal da volta de Cristo seria a pregação a todos os povos, né? O evangelho chegaria a todo mundo. Às vezes, quando a gente lê esse verso, parece um tanto surreal essa ideia, né? Tanto quanto Puxa, quem que não sabe que existe um Jesus? Mas tem muita gente. E que um dia ele morreu. Quem que não sabe disso? E tem muita gente que não sabe, né? Porque o mundo é muito maior do que esse império romano que a gente vive. E aí a gente que vive em nossos dias, né, nesses tempos pós-modernos, vocês que acompanham o programa, a gente aqui nos estúdios, mais do que nunca, Deus precisa de cada um de nós como testemunhas dele hoje. Porque a promessa é que Jesus voltará, né? Está até no nosso manual de estudos esse tema. E os anjos falaram para os apóstolos: não fiquem tristes, não fiquem desesperados, porque esse Jesus que ascendeu aos céus, ele voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Ou seja, de imediato, Deus colocou 2 anjos ali para acalmar o coração deles e para acalmar na promessa de que Jesus voltaria. Quase 2000 anos se passaram, Jesus não voltou. Mas Deus ainda conta com a gente como testemunhas para preparar uma multidão, um povo que aguarda a volta de Jesus, né, Mayara? Exatamente. E assim, existe a plenitude do tempo. A Bíblia mostra isso para nós. E uma certeza que nós podemos ter hoje é que quanto mais o tempo passa, menos tempo falta para Jesus Cristo voltar. Isso mostra que realmente Deus está contando com a gente para poder preparar as pessoas para o encontro com Cristo. Exatamente. Talvez aqui caiba até uma metáfora, talvez um pouquinho alegórica, por que não? Mas a Bíblia fala então que quando Jesus ascendeu aos céus, os discípulos ficaram olhando para cima, talvez até num tom de assombro e desespero, por que não? De dúvida do que fazer, mesmo com as orientações de Cristo, né? E os anjos, aqui embaixo, eles começam a chamar: ei, por que vocês estão olhando para cima? Olha aqui para baixo. Vocês têm coisa para fazer agora. Fica tranquilo que do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. E talvez, pensando nessa missão, a nossa atitude hoje deve ser semelhante a isso. Ao invés de ficar olhando para cima, esperando Jesus, por que não volta logo, etc., seria justamente olhar para quem está do lado e fazer essa mensagem chegar aos confins da terra, porque daí sim ele vai voltar da mesma maneira que subiu. Interessante que aqui no nosso manual de estudos tem uma frase que me chamou a atenção, que diz: a ascensão de Jesus aos céus foi um ato sobrenatural de Deus. Sim. E aí eu fiquei pensando na volta de Jesus, Que também será um grande ato sobrenatural de Deus, né? Um grande estrondo na companhia dos anjos, com o soar de trombetas. Imagine que cena fantástica vai ser a volta de Jesus. É nessa expectativa de que, assim como Jesus foi, ele voltará como um ato sobrenatural de Deus, não é um ato humano. A gente fica pensando: mas como é que pode? Será que vai dar certo? Será que isso vai ser verdade? Né? A gente fica sempre pensando na visão humana. Esquece, é um ato sobrenatural de Deus, né? Não é algo humano. E o que me chama a atenção nesse texto também é que, da mesma forma como ele visivelmente foi visto sendo elevado às alturas, ele visivelmente será visto retornando com poder e grande glória. Exato. Então não é nada oculto, não é nada escondido. A volta de Jesus será algo que todo olho humano poderá contemplar. É verdade. Talvez até diria que o dia que a gente entende, ou que cai a ficha, eu diria assim, do tamanho da sobrenaturalidade que envolve a volta de Cristo e o quão grandioso vai ser aquilo, o dia que essa ficha cai é a hora que a gente passa a viver a missão de fato, porque isso mexe com a gente, não é possível que não.
Então, imaginar aquela cena de Jesus voltando nas nuvens com milhares e milhares de anjos e a glória vindo do trono, da presença de Deus, tudo isso é grande demais para ficar calado. Eu preciso compartilhar, eu preciso contar, isso mexe com o meu coração, sabe? Se emocionar com a ideia da volta de Cristo. É isso que moveu os discípulos, né? Claro. Vários estudiosos afirmam que os discípulos acreditavam que Jesus voltaria nos dias deles. Jesus foi lá só arrumar as malas e já voltava para buscar eles. Tanto é que essa foi a experiência dos próprios discípulos que se converteram em Jerusalém, começaram a vender o que tinham. Exatamente. Eles criam mesmo. Então, pastor, o que me chama muita atenção nesse texto que nós lemos aqui é que ele apresenta uma verdade muito importante. Jesus, ele ascendeu ao céu de forma visível. Haviam testemunhas que contemplaram a sua subida. E os anjos está dizendo que ele retornará de igual maneira, ou seja, de uma forma visível também. Então, a vinda de Jesus não é algo oculta, não é algo escondida, não é algo encoberto. É algo que não é apenas para um povo. Não. É algo que todo olho humano poderá contemplar. É isso mesmo. Legal. A volta de Cristo é o combustível, né? Se a gente parar para pensar, vários estudiosos colocam que, na verdade, os discípulos acreditavam que Jesus voltaria nos seus dias mesmo, né? Por isso que eles pregavam com tanta urgência, né? Se hoje a gente não consegue pregar mais tanto, não consegue ter essa visão dos confins da terra, pode ser talvez que a gente não está mais sendo tão influenciado por isso, né? Sim. E talvez, como você tinha colocado, por essa visão, perder essa visão sobrenatural. Exato, da volta de Cristo, essa coisa grandiosa. Então, a hora que a gente entende, é impactado por isso de verdade, então isso se torna um combustível para a gente pregar e anunciar para todo mundo. Com certeza isso nos move, né? Nos move para frente, para o cumprimento da missão de Cristo, que aquele que estuda a Bíblia e se apaixona por Jesus, deseja ter um encontro com Ele, não é? Então é aquilo que nós já falamos aqui, vai ser um encontro sobrenatural, visível, glorioso, espetacular, colocando fim a um mundo de pecado e o início do reino de Deus, que não passará para todo sempre. Graças a Deus, essa é a promessa e nós confiamos nela. Amigos, nós vamos para mais um intervalo, nós voltamos já já, não saiam daí.